Corinthians está de olho em 3 medalhões. Inclusive, já tem até conversa, tá? Com algum deles. Vou falar isso para você agora, trazer mais detalhes, porque é de fonte muito boa. E isso, claro, é visando a próxima janela no meio do ano. E vou falar para vocês as posições, enfim, vamos bater um papo legal sobre isso. Fora isso, o Mantuan oferecido ao Corinthians. O que vocês acham? Seria uma boa? O Corinthians está visando no mercado da bola 3 medalhões, tá certo? Isso é uma fonte muito boa. Isso daí eu acho que não vai... A gente talvez não tenha, assim, algo que vá sucumbir se caso o Augusto Melo venha deixar o cargo, porque é algo que o Fabinho está tratando. O Fabinho já está conversando com o Medalhão, tá? Eu não sei se ele está conversando com 1, com 2 ou com 3, mas ele tem uma conversa muito boa com o Medalhão. Os nomes são mantidos em sigilo. Um deles, a conversa já existe. E antes que apareça alguém para duvidar, eu quero dizer para vocês o seguinte, tá? Antes de eu trazer a informação do Memphis, eu trouxe para vocês que o Corinthians estava em busca de um medalhão. No dia seguinte, eu trouxe que o Corinthians estava com negociação avançada, proposta na mesa, com valores, tudo já adiantado pelo Memphis, tá? Então, antes que alguém pense achar que nós estamos aqui jogando conversa fora, coisa que eu não faço na minha vida, já estou lembrando disso. O Anchileri, que eu trouxe em primeira mão a negociação, 2 dias antes, as informações foram as seguintes, quem me acompanha sabe. A primeira é, Corinthians busca um lateral esquerdo no mercado. No dia seguinte, a outra notícia é, Corinthians busca um lateral esquerdo na América do Sul, um lateral esquerdo da América do Sul, que na Europa ou em qualquer lugar do mundo, mas que seja um jogador da América do Sul. Eu dei a letra. Ninguém pegou, tá? Ninguém pegou, porque a fonte falou para mim que não era para eu soltar ainda o Anchileri. No outro dia, eu trouxe que era o Anchileri. Beleza? Então, antes de alguém achar que a gente tá para brincadeira aqui, é que ninguém tá para brincadeira, meu irmão. Até que a gente tá para brincadeira, que no final é um monte de resenha, a gente joga a conversa fora pra caramba, entendeu? Mas em relação à informação, não. O trabalho é seríssimo, tá? Do Anchileri foi assim. Quem lembra disso do Anchileri? Hein? Quem lembra do Anchileri? Que eu falei que o Corinthians estava em busca de um lateral, e um lateral da América do Sul, ou que atuasse na América do Sul ou em qualquer outro país aí, né, pelo mundo. Eu estava falando com a fonte, e eu tenho liberdade com algumas fontes, tá? Qual a liberdade que eu tenho? De, às vezes, fazer uma crítica ao time, ao técnico, entendeu? E é assim que eu consigo muita informação, tá? Porque os caras confiam em mim, entendeu? Eles também sabem que não é um Zé Ruela que, esse moleque aí não entende de bola, você não sabe nada, entendeu? Não é, eles sabem que é alguém que conhece um pouco. E aí eu faço minhas críticas. E eu fiz uma crítica, né, ao time do Corinthians, ao elenco, e eu falei o seguinte, com esse elenco, eu acho que nós não vamos ganhar mais nada. Eu mandei essa, tá? E essa fonte, que tem bala na agulha no Corinthians, ela me respondeu o seguinte, fica tranquilo, Samir, tá? Vão chegar 3 medalhões. Ela meio que deu essa cravada para mim. Vão chegar 3 jogadores para jogar. 3 feras. Eu falei, tá falando sério? Falei, sério, tá? E a ideia é que esses jogadores, né, venham chegar no meio, né, do ano, tá? Na próxima janela. E, inclusive, já há conversas adiantadas com o Medalhão. Não sei se dos 3 já conversa com 1, já conversa com 2, mas 1 eu posso garantir que o Corinthians conversa, tá? Posições, linha defensiva, tá? Foi pedido para eu falar assim, linha defensiva, um meia armador e um atacante. É isso que, né, pediram para eu falar o que dava para falar. E mais para frente, se puder, eu vou trazer mais detalhes para vocês. Então, olha só, gente, 3 medalhões, um para o sistema defensivo, que eu acho que é zagueiro, um para o meio campo, tá? Que aí é um maestro mesmo, os caras querem um meia, não estão satisfeitos com a situação do Garro e do Coronado, tá? O Garro no Corinthians já está dando trabalho nessa questão aí do joelho. É uma questão hoje que todo mundo tem dúvidas em relação ao futuro do Garro, tá certo? É uma questão que todo mundo tem dúvidas. Tem a questão, né, também de um atacante, que aí é meio que prioridade. E eu digo mais, hein? Esses medalhões que o Corinthians mira na temporada, esses medalhões que o Corinthians está mirando na temporada,
o Corinthians não está visando esses atletas para substituírem, por exemplo, o Garro, que vai ser vendido, o Roberto, que vai ser vendido. Não é nada disso, não tem ninguém sendo vendido, tá? O único jogador que eu sei que tem uma conversa adiantada para a Europa é o Bidon. É o Bidon, mas não está nada assinado, tá certo? Mas não tem ninguém vendido. Se o Corinthians vender mais jogadores, se chegar no meio do ano e o Corinthians vender o Yuri Alberto, aí o Corinthians vai buscar 2 ou 3 atacantes. Um atacante é já contando com o Memphis e o Yuri Alberto, e é um atacante de peso, tá? Um atacante realmente que venha para brigar por uma vaga de titular. E também o meio-campista, que aí é um maestro, tá? Que o time precisa, entendeu? Agora, vocês estão perguntando alguns nomes, né? E eu não posso dizer para vocês nenhum nome, não tenho os nomes mesmo, tá? Porque às vezes vocês sabem que muitas vezes eu falo ao Corinthians que é um lateral, no outro dia eu trago um nome. E às vezes vocês ficam pensando, pô, o Samir tinha um nome e não podia dar. Às vezes é assim, não vou negar. E qualquer jornalista que estiver me assistindo sabe que às vezes funciona assim. O cara te dá a informação e fala, pô, não fala hoje, fala amanhã, espera tal dia, tal. Às vezes acontece. Nesse caso, eles não me passaram nenhum nome, tá? Não quer dizer que eu não vão passar. Mas hoje eu não tenho realmente os nomes, eu não estou segurando para soltar amanhã, antes que alguém imagine isso. Mas eu posso garantir para vocês, de coração realmente, né, de fonte que eu cravei em Memphis e cravei em Anchileri. É a mesma fonte que o Corinthians está, né, conversando com medalhões no mercado, e a ideia é trazer 3 para o meio do ano, e já tem conversas para o meio do ano. A negociação já começa agora para tentar fechar lá no meio do ano, ou tentar fechar agora, para que no meio do ano o jogador venha ser inscrito e possa passar a defender o Corinthians, né? Ficou feio, né? Possa passar, né? E que venha defender o Corinthians na temporada 2025. Vamos lá, cara. Ó, vamos falar aqui do Mantuan. Mantuan é oferecido ao Corinthians, tá? Presta atenção no que eu vou falar para vocês. O Mantuan quer jogar no Corinthians por empréstimo, tá? Por empréstimo. Por empréstimo. Ele não quer voltar ao futebol brasileiro, mas ele quer sair da Rússia. Se pintasse algo na Europa, vou ser sincero, se pintasse algo na Europa maior que o Zenit, tá? Maior que o Zenit, o Mantuan iria. Mas ele quer se livrar, ele quer sair lá, ele quer sair de onde ele está, tá? E o Corinthians, no futebol brasileiro, é prioridade dele, tá? Ele foi oferecido 2 vezes já ao Corinthians. 2 vezes, tá? 2 vezes. Na primeira não houve interesse, que foi no início do ano, virada do ano. Agora, você viu o barulho mesmo? Pá, não sei se o microfone pegou o estalo. Agora eu não tenho informação ainda se o Corinthians vai querer o Mantuan ou não. Eu já dei minha opinião no almoço com a Fiel, para quem assistiu na hora do almoço, tá? Isso aqui que ligou uma máquina de gelo, tá? Que eu faço café gelado. Eu já trouxe a minha opinião, tá? Já trouxe a minha opinião em relação ao Mantuan. Eu achei estranho na hora do almoço. Todo mundo tem o seu direito, né? De dar a sua opinião. Eu achei estranho, né? As pessoas criticando a contratação, a ideia, né, do Corinthians em fechar com o Mantuan, ou querer o Mantuan, entendeu? Eu achei bem estranho isso, porque, na verdade, para mim, tá? Na verdade, o Mantuan é um bom jogador, entendeu? O Mantuan é um bom jogador, sabe? Um menino que joga nas 3 posições, né? Quantos anos tem o Mantuan? Deixa eu ver aqui. Mantuan. Vamos ver. Nunca decora a idade dos jogadores. 23 anos. Pô, 23 anos. É uma criancinha, o Mantuan, tá? O Mantuan tem 23 anos. Pode jogar aberto na direita, aberto na esquerda, centralizado. Pode jogar de meia, de ala. Pode jogar até de falso 9. Corinthians e Vasco em São Januário. Eu lembro que o Corinthians jogou no 4-4-1-1. Era Casares e Mantuan ali, ó, no 1-1. Eu sou maluco por esquema tático.
Eu decorei o dia que o Corinthians ganhou do Vasco em São Januário, com o Mancini no comando, e eu fiz a pergunta para o Mancini na coletiva, ele confirmou que o esquema era esse. O Corinthians jogou num 4-4-1-1. Era o Casares atrás do Mantuan, o Mantuan de falso 9. Só para vocês terem uma ideia. Então, assim, até de falso 9, ele joga. O Mantuan é um Wilson Mano das antigas, o Siqueira. Não chega a tanto, mas ele joga em várias posições. E outra, o Mantuan melhor que o Tales 1000 vezes, eu acho. Eu acho que o Mantuan é melhor que o Tales porque ele é mais objetivo. Ele é melhor no 1 contra 1, entendeu? Eu gosto mais, tá? Eu gosto mais. Ele joga o jogo mais para frente, entendeu? Já não é jogar para frente, já não é muito forte do Tales, que tem uma pedalada de ombros maravilhosa, mas enfim, a melhor jogada do Tales, eu sempre falo aqui, é com os ombros, né? O Mantuan não seria medalhão, tá, gente? Aí seria o Mantuan não tem nada a ver com a informação que eu trouxe sobre medalhão, beleza? O Mantuan, na verdade, seria uma oportunidade de mercado, um jogador oferecido ao clube, e foi oferecido. O Corinthians já recusou na virada do ano, no início do ano, e agora não sei se interessa. Se não interessar, eu acho uma baita de uma burrice. 23 anos, vai rejuvenescer esse elenco. Nós batemos um papo sobre isso no almoço com a Fiel. Eu falei para vocês já, isso não é só uma opinião minha, é uma visão do Fabinho Soldado, que o time do Corinthians tem prazo de validade, tá? Vocês lembram que eu falei para vocês na virada do ano? Falei, gente, o ano para esse elenco aqui ser campeão é 2025, depois esquece. Digo se não mexer, né? Se não atualizar, se não der um F5. Entendeu? Tá? Então, assim, esse time, ele tem André Ramalho, que não aguenta. Gustavo Henrique, também já não é mais jovem. José Martínez tá se arrastando, irmão. O Martínez. Você pegar o Martínez aí é brabo, tá? O Carrilho tá se arrastando. Só que ele é acima da média. E quem, por acaso, não entendeu o que eu tô falando, o Ranieri deu uma entrevista recentemente e o Carrilho falou assim para ele num jogo: irmão, corre por mim que eu tô morto. Não tô conseguindo andar em campo. Tá? Então, só para você ter uma ideia. E o Coronado, 33 anos vai fazer. O Garro, cheio de problema no joelho. Memphis, também 32 anos. 32 o Memphis? Acho que é 32, né? Então, gente, nós estamos falando de um time que precisa rejuvenescer, velho. Entendeu? Então, por que você vai recusar o Mantuan, uma oportunidade de mercado? Tá? Se for pro Zenit facilitar lá o empréstimo, beleza. Traz por empréstimo. Salve nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo para vocês mais um cortezinho do vídeo jornalista esportivo Samir Carvalho, trazendo as últimas informações do Corinthians. A partir desse momento a gente vai reagir, repercutir a todas essas informações. Vamos iniciar o vídeo falando um pouquinho desse jogaço que acontece hoje às 9h30 da noite entre Corinthians e América de Cali na Colômbia pela Sul-Americana. Corinthians tem um jogo muito importante, um jogo decisivo, porque o América de Cali acabou vencendo o seu primeiro jogo. Então o Timão está com 0 ponto e se o América de Cali vencer hoje, o América vai para 6 pontos. O Corinthians está no grupo C e só classifica um por grupo. Então esse jogo do Corinthians hoje, ele é extremamente decisivo. O Corinthians precisa da vitória. Não tem outro resultado que o Timão possa negociar. O Corinthians tem alguns desfalques e desfalques esses importantíssimos. Infelizmente,
Hoje o Memphis Depay não vai poder jogar, tá com o tornozelo inchado. Rodrigo Garro não vai poder jogar, tá tratando aí uma tendinopatia patelar no joelho esquerdo. Então a previsão de retorno aí pode ser em torno de 40 para 90 dias aproximadamente. Corinthians não tem o goleiro Hugo Souza, não tem também Fabrício Angileri, não terá o goleiro Hugo Souza, não tem também Gustavo Henrique. Então são 6 jogadores titulares e muito importante no esquema tático do técnico Ramon Dias. Ramon Dias vai ter dor de cabeça para montar um time, mas precisa montar um time vencedor, sobretudo com espírito de vencedor. Que o Corinthians contra o Huracan na Neoquímica Arena não jogou nada, perdeu o jogo de 2-1, mas levou um verdadeiro baile diante do seu torcedor. Foi uma vergonha, um time apagado, um time pífio, não jogou nada o Corinthians. Então hoje precisa da história ser diferente e muito diferente, porque caso contrário, o Corinthians estará matematicamente eliminado de mais uma competição internacional, tendo em vista que recentemente o Corinthians, de forma vexatória e vergonhosa, foi eliminado na pré-Libertadores, não chegou nem passar, nem a alcançar aí a fase de grupo da Libertadores. E vários jogadores do Corinthians, eles foram muito criticados, inclusive Memphis Depay, que nas competições internacionais não vem jogando bem, porém no Brasileirão ele iniciou muito bem o campeonato, também foi decisivo na conquista do Corinthians no Paulistão. Então o Memphis nas competições internacionais está bem demais, mas nas competições internacionais, infelizmente, não está bem. E o Corinthians precisa aí de quebrar, né, essa história negativa, né, que tem o Corinthians em competições internacionais e começar a vencer aí o América de Cali hoje na Colômbia e fortalecer, porque no final de semana o Corinthians já tem um derby, né, tem um jogo importante contra o Palmeiras aí no Brasileirão, o Timão lutando para permanecer na liderança do Brasileirão. Começou muito bem o campeonato, porque com o time reserva, todo mundo de ressaca devido à festa da conquista do Paulistão. Corinthians empatou, só tinha o Roberto de titular com o Bahia, lá em Salvador, e aí contra o Vasco na Neoquímica Arena, deu um verdadeiro passeio de bola, foi um verdadeiro chocolate. O Vasco não colocou o pé na bola, o Corinthians acabou fazendo 5 gols. Infelizmente, o árbitro Daronco, que foi muito mal, acabou aí não deixando valer 2 gols. E o Corinthians, né, precisa de crescer, precisa de melhorar, né, para não acontecer isso mais. Mas eu tenho certeza que contra o Palmeiras vai ser outro jogaço. O Palmeiras tá vindo mordido, muito mordido, pela história, pelo histórico recente, né? O Corinthians venceu o Palmeiras ano passado, né, no Brasileirão, eliminando a possibilidade do Palmeiras ser campeão brasileiro, né? E aí teve aquele lance da cabeça de porco. E agora, recentemente, o Corinthians foi campeão paulista pra cima aí do Palmeiras na Neoquímica Arena, com aquela verdadeira polêmica do Memphis Depay subindo em cima da bola. Inclusive, a FIFA agora proibiu subir em cima da bola. O Memphis acabou soltando uma nota e falando aí do futebol arte, que veio pro Brasil pelo futebol arte. Infelizmente hoje o futebol tá com muito mimimi e muitas coisas, né, que a FIFA deveria punir, não pune, que essa entrada no Memphis Depay. Agora, jogada né, que chama atenção, que o torcedor gosta, e aí a FIFA foi punir, é muita coisa que tá acontecendo no Brasil. O futebol tá perdendo um pouco a graça, né? Antes a gente via Romário, Edmundo, né, Edilson, né, fazer malabarismo em campo, né? E tirar aí o foco do dos adversários, acabando até fazendo provocação, né? E agora nada disso pode mais, infelizmente. Mas é a realidade, a FIFA hoje tem muito mimimi e não deixa aquele futebol elástico, aquele futebol arte aparecer. É complicado, né? É complicado. O jogador hoje tem que adaptar ao novo modelo do futebol, infelizmente, mas é a realidade. Corinthians, jogo difícil, semana decisiva,
porque não pode perder para o América de Cali, também não pode perder para o Palmeiras no final de semana no Brasileirão. Se o Corinthians perder hoje o América de Cali, estará eliminado matematicamente de mais uma competição internacional. E se perder para o Palmeiras no final de semana, o Corinthians vai perder a liderança do Brasileirão, coisa que é de fundamental importância para o Corinthians manter na ponta da tabela, porque o campeonato é difícil, é um campeonato duro, é um campeonato que tem grandes times, elenco até mais qualificado que o Corinthians. Então, se começar bem, no futuro tem uma gordura para queimar. Mas se começar mal, como o Corinthians começou ano passado, rapaz, o Corinthians ano passado sofreu durante 30 rodadas para sair da zona de rebaixamento. Muita gente já dava que o Corinthians aí seria rebaixado. Mais um ano, infelizmente. Mas o Timão não foi, com muita dificuldade. Com a chegada aí do Memphis Depay, do Carrillo, com a chegada do goleiro Hugo Souza, o Corinthians cresceu muito. O Corinthians foi outro time. E por isso emendou aí uma sequência histórica de vitória, onde o Timão aí teve a oportunidade de sair da zona de abaixamento, classificou para a pré-Libertadores e também classificou de forma automática para uma Copa do Brasil. E rapaz, Corinthians, Corinthians é grande, Corinthians é forte, Corinthians é poderoso. Meus amigos, ótima notícia aí do Samir Carvalho sobre Timão aí reforçar, e precisa. Se quiser ganhar uma competição nacional, precisa se reforçar e muito. Corinthians foi campeão estadual com esse time que tem hoje aí, até daria mesmo, e como o Corinthians conseguiu. Mas para ganhar aí um brasileiro, uma Copa do Brasil, Corinthians precisa se reforçar. E Samir Carvalho trouxe a informação. E Samir é um cara que tem um contato muito bom dentro do Corinthians, né? Tem um conceito dentro do Corinthians. Trouxe aí que o Timão está em busca de 3 reforços, né? Um para o sistema defensivo, um para o meio campo, um para o ataque. E não é novidade para ninguém, porque ano passado o técnico Ramon Dias fez um pedido muito especial para a diretoria do Corinthians. Qual era? Qual foi? O seguinte, que o Corinthians não vendesse nenhum jogador titular e trouxesse alguns reforços pontuais. O sistema defensivo, para a lateral esquerda, o Corinthians já conseguiu, que foi o Fabrício Angileri. Queria mais um meio campista, o Corinthians até hoje não contratou ninguém. E um cara velocista para o ataque. Então não é segredo para ninguém. Porém, Samir não quis revelar os nomes dos jogadores que o Corinthians tá aí em busca, tá negociando, tá mirando esses jogadores. Mas que o Timão tá forte no mercado, que Augusto Melo, juntamente com o Fabinho Soldado, tá tentando reforçar o time, o Corinthians tá. E sobretudo, o Corinthians não vai vender ninguém, porque hoje o Corinthians tem jogadores que são muito valorizados. Por exemplo, um grande talento que o Corinthians no futuro vai faturar muito é Breno Bidon e Yuri Alberto, mas o Corinthians não está negociando. Apesar que a gente sabe que time da Europa tá de olho nesses jogadores. Porém, o Corinthians já enjeitou oferta milionária. Então, o objetivo do Corinthians é se fortalecer cada dia mais. Sobre Mantuan, que joga no Zenit, foi oferecido o Corinthians pela segunda vez por empréstimo. O jogador é jovem, tem apenas 23 anos, né? Joga em várias posições, né? E pode ajudar muito aí na juventude desse elenco. Acho que é um jogador que o Corinthians teria espaço para ele, né? Ia fortalecer, ele ia aí potencializar os outros atletas, né? Não é um jogador midiático, não é um medalhão, mas é um jogador que pode acrescentar muito, porque tem uma qualidade técnica muito apurada. Então, Timão tem vários, tendo em vista que o Corinthians tem aí vários jogadores que já têm uma certa idade, como o André Carrillo, né, Memphis Depay, José Martínez, né? Então esse jogador que tá chegando aí jovem, vem fazer uma mescla muito boa. E o Corinthians tá usando aí a força do Memphis Depay, tá usando aí
o nome do Memphis Depay para fazer contratações. Porque é um jogador que tem muita visibilidade e trouxe ao Corinthians mais visibilidade ainda do Corinthians já tem no mercado. Deu crédito nas contratações. Hoje, os atletas são oferecidos ao Corinthians em razão do Memphis Depay. Está mudando o patamar do Corinthians, né? Então, quem não quer jogar ao lado de um gênio? Quem não quer jogar ao lado de um craque? Qualquer jogador que chegar ao Corinthians será potencializado pelo Memphis Depay. Então, o Corinthians tem um destaque nacional e um destaque internacional no cenário do futebol. Então, o Memphis Depay está agregando muito, muitos jogadores são oferecidos, outros jogadores fazem o maior esforço para jogar no Corinthians, tendo em vista aí o Memphis Depay, jogador diferente, né? Que tem acrescentado, tem agregado, tem potencializado, e se chegar alguns atletas pontuais, como o Corinthians está buscando, aí eu já vou dizer que o Corinthians, além de ter um bom time, tem também um bom elenco. Um time e um elenco preparado para conquistar algo maior. Seja ele uma competição nacional ou uma competição internacional. E aí, fiel? O que vocês acham? Vocês sugerem alguns jogadores? Vocês têm nome aí? Vocês já sabem quem é o Samir Carvalho está falando, apesar que o Flamengo não quis dar aí a fonte, mas vocês têm outra fonte? Diga pra gente aqui no canal quem são esses 3 jogadores que o Samir está falando, pra gente levar para toda a nação corintiana. Gente, finalizar o vídeo agradecendo pelo apoio, pelo carinho, e pedir vocês que usem o espaço aqui no vídeo para deixar seu comentário, deixe o seu like para o YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo e recomendar para toda a nação, e deixe também a inscrição na comunidade para a gente continuar crescendo juntos. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.